Olá, pessoal. Muito boa tarde, que estamos de tarde aqui na Editora Versos Encantos, justamente aqui no nosso espaço. E hoje nós vamos receber a Alessandra Paixão, que ela é autora dessas duas obras infantis, o Minha Casa é uma Caixa e que acabou de sair do forno, Alice me disse. Dois livros lindíssimos que a própria Alessandra vai falar um pouquinho com a gente nessa entrevista. Então, para a gente começar, ia pedir para a Alessandra falar um pouquinho sobre quem é a Alessandra para as pessoas que estão chegando, que querem conhecer agora. Vamos lá. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a editora Versos Encantos, a Laís, o Eduardo, pelo convite e a oportunidade de contar um pouquinho sobre a obra. Eu sou a Alessandra, eu sou coordenadora pedagógica na Rede Municipal de São Paulo, educadora há muito tempo no município, sou psicóloga de formação e agora me aventurei na escrita desses textos aqui, que eu tenho muito carinho, muita estima, que a Minha Casa é uma Caixa e Alice, né, como o Eduardo já colocou. Sempre essa preocupação mesmo de conversar com as crianças, de promover um diálogo pertinho das crianças e poder apresentar algumas questões que, muitas vezes, só a literatura oportuniza. Acho que é uma oportunidade bem bacana. Legal. Minha Casa é uma Caixa foi um livro lançado durante a pandemia. E ele é um livro interativo, né? Vou até colocar aqui um pouquinho. Que a proposta do livro era justamente que as crianças, além de ler a história, elas pudessem participar, construir a história desenhando. Então, tem um convite ao longo do livro para que as crianças trabalhassem aqui, né? Então não é um livro pronto, né, Alessandra? É um livro que é como se tivesse feito uma parte do trabalho e fala para as crianças assim: agora é sua vez de finalizar. E o Alice me disse, ele já é um livro colorido, com ilustrações, mas são ilustrações feitas a partir de composições, né, de montagens. Qual a diferença que você sentiu assim? São propostas bem diferentes. O livro interativo ele permite uma aproximação maior da criança, é uma oportunidade para a criança colorir, é uma vontade, na verdade, né? As crianças, quando pegam um livro infantil, elas ficam com essa vontade, esse desejo de colorir, de fazer alguma intervenção na obra. E a Minha Casa é uma Caixa dá essa possibilidade para as crianças. Em contrapartida, o Alice me disse, ela já traz algumas informações. E o interessante é que foi a mesma ilustradora, que é uma super parceira, uma colega, que é a Maíra Santos, produziu carinhosamente as duas obras, fez a arte, a criação das personagens e deu materialidade para o texto. É um texto muito bonito, muito criativo, a Alice me disse também, assim como Minha Casa é uma Caixa. Ela usou alguns elementos, alguns recursos, que a gente vai falar um pouquinho depois, alguns objetos do cotidiano, tem a lã, tem brinquedos, tem o clips, que são objetos que a gente usa no nosso dia a dia. E ele dá uma cara lúdica também para o texto. Ele faz um convite brincante para a narrativa, o que torna também o livro encantador aos olhos das crianças e dos adultos. Que eu acredito que a literatura infantil ela também seja muito interessante para que os adultos reflitam sobre algumas questões. Então, acho que é legal. Então, para a gente aproveitar a deixa aqui da sua resposta, quando a gente conversou sobre o Minha Casa é uma Caixa, você lançou durante a pandemia e tinha uma preocupação sua com as crianças que estavam no isolamento e a condição mental das crianças. E esse livro, Alice me disse, eu considero um livro subversivo, né? É uma criança que diz não. Justamente uma criança que olha o mundo adulto, tenta entender o mundo adulto e diz não para várias coisas, né? Então tem a subversão. Como que é fazer a política, explicar conceitos tão complexos de política para uma criança pequena? É um super desafio. Porém, eu penso que a literatura seja o caminho mais assertivo para dialogar com as crianças. Ela tem esse caráter mesmo de aproximação. E a Alice me disse, ele foi um texto escrito, pensado, já tem algum tempinho. Foi antes da pandemia, foi em 2009,
quando esse texto foi construído, justamente pela minha experiência, meu trabalho com as crianças da faixa etária de 4, 5, 6 anos. E nesse diálogo mesmo dessa questão de gênero, que é uma questão, parece atual, mas não é. Quem trabalha com educação, trabalha próximo às crianças, sabe que é uma grita, é uma luta a igualdade de gênero, a gente poder escutar as crianças verdadeiramente, ouvir as vozes infantis, é algo bastante atual. E a Alice, ela tem como se fosse uma voz interior ali, que faz essa provocação para ela, esse convite. Por que não? Por que você não pode fazer algumas coisas? Como se a Alice estivesse nesse diálogo interno mesmo. Por conta disso, acaba sendo bastante subjetivo, né? E eu tento trazer para a literatura essa conceituação subjetiva para alguma coisa mais palpável, que a criança vai poder entrar em contato com esses sentimentos. Por que para os meninos é aprovado, é permitido algumas coisas e para as meninas não? Ela traz essa questão que, para mim, é muito cara, muito legítima de discussão. Então, espero que a Alice chegue para as crianças, cheguem para os adultos que trabalham também, que convivem com as crianças, para que essa questão esteja presente na conversa, no diálogo. Legal. Outra coisa também que durante a minha leitura chamou muita atenção foi essa questão da linguagem poética. O texto, o Alice me disse, a Minha Casa, Minha Casa tem bastante essa questão poética, mas o Alice me disse transborda. Em algumas partes, a impressão que dá é que você está lendo um poema que ganhou as imagens. É isso um pouco ou foi só uma impressão minha? Não, é isso sim. Eu gosto bastante de escrever usando esse gênero. E a questão musicada da palavra, da letra musicada, é algo também que atrai aos olhares, atrai o interesse, a audição, todo esse aparato sensorial das crianças, elas são muito atraídas pela musicalidade. E eu penso que um texto poético, ele também faz esse convite, né? Para que a gente olhe de um lugar mais sensível para alguma questão que seria mais intensa num debate. Discussão de gênero, discussão da voz infantil, não é uma discussão tranquila para a sociedade. E, com a poesia, a gente traz essa leveza e traz esse cuidado. Penso que é isso, mas ela foi construída dessa forma mesmo, pensando na poesia, no encantamento, na leveza, sem perder a potência da discussão. Sim. Quando eu li, a minha leitura de adulto, né? E para criança, com certeza não, mas eu, enquanto adulto, algumas coisas me incomodaram. Né? Aquele incômodo, mas não um incômodo bom. Né? Por exemplo, eu ficar pensando, diversas vezes, a Alice se questiona sobre o ouvir do adulto. E assim, diversas vezes essas partes do livro, eu me vi como um adulto que também não ouve a criança. Nós, enquanto sociedade, inclusive nós, enquanto escola, que nós somos educadores, falta muito para a gente chegar nesse mundo que a Alice está comentando, ou será que a gente já consegue em algum momento? Porque eu me senti bem incomodado em falar, nossa, o livro parece que foi feito para mim, né? Eu penso que nós já avançamos, porém, ainda não é suficiente. Embora as pessoas entendam, né, que as crianças têm muita voz, e hoje a gente tem uma série de leis, de políticas públicas que protegem, que acolhem essa criança ainda não é genuinamente escutada, ouvida nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus questionamentos. Penso que nós temos ainda uma longa caminhada. E a ideia do texto também é essa, para que os adultos se sintam provocados, se desloquem desse lugar de, sim, eu ouço a criança, para um outro lugar de, será que, de fato, eu estou ouvindo o que essa criança tem para dizer? Eu posso validar tudo isso? Será que é menos importante uma questão que a criança me traz? Então, ela traz, de fato, essa provocação mesmo. Esse desconforto ele é proposital, ele é intencional. Sim. Os dois livros,
inclusive, são 2 livros com uma recepção muito boa. Esse aqui acabou de nascer, né? Ele saiu agora. E o Minha Casa, Uma Caixa é um livro que teve muita procura, saiu bastante, é um livro que foi um destaque aqui na editora. E os 2 livros são independentes, né? Nós somos uma editora pequena, uma editora independente. O que significa para você ser uma escritora? O que tem de bom e o que tem de dificuldades nessa vida de ser uma escritora independente? Desafios, eu acho que desafio para quem trabalha, quem escreve, quem publica, quem edita, quem aposta na literatura no país, de uma forma geral, é algo extremamente desafiador. Não é algo simples. Então, tem um quê ali de resistência, tem um quê, sim, de acreditar no próprio projeto, e foi muito importante todo esse apoio, todo esse acolhimento da própria editora, essa aposta que faz nos autores, né? Me senti bastante acolhida e fortalecida para poder publicar, e gostei bastante da repercussão, porque eu percebi que as pessoas recebem os novos autores, né? Embora a gente faça uma briga muito grande com o mercado, essa coisa do capital ainda é muito séria, é algo que é difícil vencer essas barreiras, né? Mas me colocar nesse lugar de escritora, de autora, é bastante especial. É bastante especial para mim, não só enquanto pessoa, por uma realização pessoal mesmo, mas por uma questão social e política. Eu sou uma educadora, eu estou atuando na educação atualmente, eu conheço muitas dessas necessidades, dessas demandas das crianças, das famílias. Então, ela acaba sendo uma ferramenta também política, a literatura que eu produzo. É justamente para chegar nas crianças, para além de uma literatura no viés do entretenimento, uma literatura que vai provocar algumas discussões, que vai promover esse deslocamento das ideias mesmo, essa transformação de concepção. É nesse lugar que eu me vejo, é quase que um lugar de autora, num espaço de marcar uma posição, uma resistência política, de ativismo. Quase isso. Necessário, muito necessário. Eu sei que as crianças adoram, né? E eu sei que as crianças se identificam com essa... Acho que você conseguiu, talvez, essa linguagem seja fruto da própria experiência, né, com o trabalho com escola. Mas tem uma provocação nos 2 livros aos adultos. Algum adulto fez alguma... Sim. Nós tivemos, sim. Principalmente no texto Alice Me Disse. Algumas devolutivas chegaram pelo WhatsApp, pelo Instagram, as redes que a gente acaba divulgando a obra e tudo mais. E uma pessoa conhecida minha colocou lá uma mensagem no WhatsApp de que ela descobriu uma Alice dentro dela, que ela nem sabia que existia, mas a Alice estava lá. Então, é essa a ideia, que as pessoas reconheçam a Alice que habita em cada um de nós, ou esse adulto não ouvinte das Alices que os rodeiam. É um pouco isso. Então, as devolutivas chegaram, sim. E as crianças ficam, de verdade, encantadas com essa coisa da subversão mesmo. Então, quer dizer que eu posso tomar um banho de chuva? Legal. Está tudo bem, então, né? Então, as crianças se identificam bastante por essa questão de olhar para essa voz, né? De ouvir essa voz da Alice e pensar: que bacana, ela também acha isso legal, e ela também tem uma interdição ali. Então, vamos juntas. Acho que as crianças ganham fortalecimento, encorajamento ali para fazer algumas coisas. E os adultos se sentem naquele lugar de, opa, deixa eu pensar um pouquinho melhor, né? Deixa eu refletir aí sobre a minha atitude adulta frente a uma criança. Acaba agradando enfim, os diversos públicos, né? Infantis, adultos. Eu vou ler 2 trechos aqui, que é o primeiro. Alice me disse para empinar pipa colorida no céu, mas a vovó só aprova o Manuel. Alice me disse para eu soltar meus cabelos e sentir o vento rodopiando em meus caixinhos. Deixa eu achar aqui. Mas a tia Graça comenta que cabelo crespo deve ficar preso e bem amarrado. São 2 pontos
bem complicados na sociedade que a gente vive. Que o primeiro é a questão do machismo, que é estrutural. E o segundo ponto é a questão do racismo, que também é uma questão estrutural. Eu diria até que os dois livros têm uma característica de, no tempo que nós vivemos, de se colocar contra o status quo, ou então, diria até que é uma literatura infantil com um recorte antifascista, bem marcado, sutil, ela não está em nenhum momento falando, mas assim está aqui, está nas duas obras. Eu errei feio ou tenho uma intenção de se posicionar enquanto uma pessoa que... Essa questão mesmo do ativismo que eu estava dizendo anteriormente, né? Tem essa marca, sim. Ele tem esse olhar para o gênero e para a raça, para a gente tirar, quebrar, desconstruir esses estereótipos, que é uma grita mesmo, né? Eu tenho bastante tempo essa preocupação, tenho uma intenção de pesquisa acadêmica nessa área de gênero, e eu procuro transpor para a literatura essa questão. Então, principalmente o cabelo. A gente sabe que o cabelo, na questão étnico-racial, da população negra, o cabelo crespo, é algo bastante importante, principalmente para as meninas. E como que esse cabelo é visto, né? O cabelo da Cássia também, da personagem Minha Casa é uma Caixa, um black. Como que é visto, como que é percebido para a construção da imagem positiva da criança? Ele é visto como um cabelo bonito, tudo bem eu andar com o meu cabelo solto, ou ali se tem que prender os seus cabelos? Porque daí sim eles vão ser os cabelos domados, domesticados, e aí sim aceito, né, por uma sociedade que diz qual é a beleza, qual é o padrão de beleza. Tem sim uma questão bastante forte, que foi, de novo, intencional, para que nós pudéssemos olhar para isso, e, sobretudo, as crianças, para que não caísse nesse campo da invisibilidade, da naturalização. Não, precisamos falar sobre isso. De repente, as meninas e alguns meninos, sim, vão se identificar com essa situação do cabelo. Tem muitos meninos que têm o cabelo longo e também sofrem preconceitos, discriminação de gênero por serem meninos e optarem por ter os seus cabelos longos. Essa parte do texto em especial, ela convida ou convoca até mesmo as pessoas a olharem para isso e abrir essa conversa mesmo em família, que as crianças vão questionar. E aí? O que a gente vai responder? Legal. A gente acompanha... Porque nós estamos na rede municipal de educação, então a gente acompanha os desdobramentos aí. E a discussão antirracista hoje é curricular, né? Ela faz parte... A gente não discute... A escola pública hoje não discute racismo porque quer, discute porque é obrigado, né? Então, a escola... Hoje a gente pode dizer que faz parte da obrigação de cada educador fazer essa discussão, trazer esse debate. E isso está aqui dentro. Você acha que a escola hoje está mais preparada para essas questões que estão nesses dois livros, ou a gente ainda tem um chão ainda, apesar das leis? Né? Temos. Apesar da Lei 10.639 de 2003, que é a lei da implementação da história e cultura africana afro-brasileira nas escolas, a gente sabe que ainda é um movimento pequeno, né, um movimento tímido. Esse ano mesmo, na escola onde eu trabalho, nós estamos desenvolvendo um PEA de uma educação antirracista. O PEA é o compromisso, o currículo da educação infantil e o compromisso com uma educação antirracista. Esse é o tema do nosso projeto esse ano. E foi recém-lançado um documento agora do município também, né, que é o currículo da educação antirracista. E olhar para isso, por mais que seja algo que está posto na lei há mais de 20 anos, completou 20 anos a lei agora em janeiro, nós ainda não conseguimos observar para o cotidiano da escola. Porque uma coisa é você pensar em ações isoladas, lá no dia 20 de novembro, e outra coisa é você olhar para essa escola no seu cotidiano. Todos os dias ali as práticas, as propostas, a literatura que é oferecida para as crianças, as brincadeiras, os discursos, a forma de tratamento, tudo isso
a gente ainda tem uma longa jornada, né? Vocês querem fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber a respeito das bonequinhas. Você já tinha ou elas foram confeccionadas após a publicação? Acho que Vai falar no microfone? pega, será? Pega o áudio. Você quer falar no microfone? Pode. Legal. A ideia das bonecas foi inspiração de uma colega da educação também. É uma professora, uma coordenadora pedagógica também da rede municipal, a Tereza, uma querida, quando ela abriu um perfil no Instagram, que ela chamou do Desenho à Vida, para dar materialidade a personagens dos livros infantis, eu sugeri, fiz uma provocação ali, se ela gostaria de transformar a personagem Cássia em uma boneca. E ela rapidamente aceitou, fez uma enquete e se colocou à disposição. E daí nasceu a Cássia, essa belezura aqui de boneca. Por onde eu passo, junto com a Cássia é a sensação. As crianças ficam enlouquecidas por ela. E depois, quando o livro Alice Me Disse já estava em fase de execução, ela já começou a desenvolver a Alice. Então, a Alice já está comigo desde antes da obra chegar nas minhas mãos, a Alice já estava comigo. E elas fazem muito sucesso, né? Queria aproveitar e agradecer a Tereza por toda a generosidade, o carinho, o capricho, o cuidado que ela faz, o amor que ela coloca nas bonecas. A Maíra, também ilustradora, que fez um trabalho incrível. Por onde eu ando também com a obra, rende muitos elogios. E a minha querida amiga, mana, parça, companheira, que é a Sirlene, que fez a contracapa do livro Alice Me Disse. E é uma pesquisadora também, é uma professora da rede pública, pesquisadora, ativista nessa questão mesmo da educação antirracista, e aceitou também fazer a contracapa, e é muito importante para mim isso, é muito especial. Bacana. É difícil publicar um livro, Alessandra, aqui no Brasil? O que você achou? Qual foi da sua experiência? Não é fácil, como eu coloquei, né? É bastante difícil. Eu, desde 2009, me aventuro na escrita e procurei muitas editoras. Procurei muitas editoras que estão no mercado já há bastante tempo, sempre com uma recusa, no sentido de não aceitamos originais, nós já temos os nossos autores. E, muitas vezes, eu não tive nem mesmo a oportunidade de apresentar o texto para uma apreciação. E, buscando uma editora que promove autores independentes a Versos Encantos, eu encontrei esse lugar de, não, vamos conversar, vamos olhar para esse texto, apostaram no texto. E, dali em diante, o caminho se tornou um pouco mais simples, né? Porque quando a gente tem apoio, quando a gente tem outros parceiros que acreditam, que seguem de mãos dadas, é óbvio que a situação fica um pouco mais tranquila. E daí eu tive todo esse apoio, toda essa sustentação, os diálogos. Então, é uma editora também articulada por pessoas por educadores, por pessoas que acreditam na educação. E então isso se torna algo bastante prazeroso até, porque extrapola a questão da edição, da publicação de um livro que vai ser lançado, e a gente consegue promover outros diálogos. Nós avançamos nesse ponto, né? Então, eu estimulo, incentivo as pessoas que tiverem textos, que acreditem nos seus textos, que é importante dizer também dessa coisa de qualidade, não é que eu esteja me vangloriando, mas a gente precisa apostar no texto e acreditar que é um bom texto para estar no mercado, né? Então, a Ellen também está aqui acompanhando a entrevista, também é autora. Um trabalho muito bacana. Aproveito para te agradecer. Então, e vamos juntos, né? Juntos. Então, eu te perguntei isso pensando justamente nesses autores que estão buscando os primeiros passos na literatura infantil. Quem que são essas meninas? Essas meninas são meninas que povoaram o meu imaginário, talvez, infantil. A Cássia, ela nasceu dessa necessidade mesmo da construção de um texto rimado, um texto musicado. A Cássia Caxias Castelo, é quase que um trava-língua. Então, para eu poder colocar essa Cássia na caixa e a gente promover também, de novo, essa discussão,
ela foi nascendo desse ponto criativo mesmo. Foi botando luz ali, quais seriam as combinações mais assertivas, o que daria um caldo para esse texto narrativo, e a Cássia surgiu. Alice é um nome que eu gosto bastante, desde criança. Já pensei em colocar na minha filha chama Lívia. Mas foi uma das minhas opções de nome. Eu acho muito bonito, muito... Ao mesmo tempo que ele traz uma intensidade, ele é muito sublime, muito sensível, muito delicado. Ele tem uma delicadeza, ao mesmo tempo ele tem uma força de quem impacta. E a história, a narrativa, ela diz muito sobre isso. Eu quero impactar, ao mesmo tempo eu não quero perder a minha docilidade. Não encontrei nome melhor para essa representação desse texto. Alice é essa garota. A palavra Alice é muito musical. Tem um poema do Leminski que chama Alice também, que eu não vou lembrar agora, que minha memória... Não é nem tudo que eu leio eu lembro, né? Pós-Covid, mas, assim, o seu leitor, né? Eu percebi, porque nós tivemos aqui um lote que ficou aqui, que a gente até comentou que foi para uma escola. Foi uma... EMEI, né? EMEI, né? Não, é SEI. Que atende para os pequenininhos, né? É SEI, né? Atende dos pequenininhos. E ele alcançou crianças, sabe? Ela fez a leitura para os pequenininhos e eles se encantaram. Eles fizeram a brincadeira da caixa, eles pintaram as caixas, como se eles deram vida ao livro, né? Quando você escreveu, você tinha, primeiro, se você chegou a perceber essa experiência que a gente percebeu e a gente ficou besta de ver. E quando você escreveu, você tinha alguma ideia de que poderia movimentar dessa forma, de um grau... Porque um adulto entender a criança numa minúcia tão grande para chegar ao ponto que não é a mesma coisa escrever para um adulto, escrever para uma criança que chega uma criança bem pequena de 3 anos, né, 2 anos. E qual que é a mágica? Explica para a gente, Alessandra. A caixa é um objeto que é bastante interessante para as crianças, né, para os gatos também. Os gatos gostam muito de caixas. As crianças são apaixonadas por caixas, porque, de fato, elas permitem uma construção, uma recriação mesmo desse universo infantil, esse imaginário. Uma caixa ela pode se tornar o que eu quiser. Já tem outras obras que foram publicadas também, nacionais e internacionais, onde a caixa é o grande mote. Eu não tinha, de verdade, para ser bem sincera, a dimensão que isso podia trazer, sobretudo para as crianças bem pequenas. E eu experimentei isso. Até o ano passado, eu coordenava um SEI, que é um Centro de Educação Infantil, e muitas professoras apresentaram a obra para as crianças. E daí, da leitura, da apresentação da boneca, todo esse contexto, foi feito um convite para que as crianças brincassem com essas caixas. E essas caixas foram para o espaço externo, essas caixas povoaram a sala de referência das crianças. E essa caixa ficou por algum tempo. Não é que foi numa determinada proposta episódica, não. A caixa se manteve durante muito tempo com as crianças. E é muito interessante isso, porque, de fato, ela transpôs. Ela acabou indo para muito além do que a gente imaginou. E por mais que a gente conheça, tanto eu quanto a Maíra, que também é professora da educação infantil, por mais que a gente imaginou que pudesse trazer um efeito de convite, vamos brincar, né, foi muito intenso para as crianças, até porque nós estávamos ainda vivendo um momento de isolamento, de confinamento. 2021, nós não estávamos ainda 100% seguros, e eu recebi muitos feedbacks, muitas devolutivas mesmo, de crianças que mandaram foto brincando com caixas,
e quiseram mandar para eu ver, olha só o que eu construí com a caixa, que bacana. É inexplicável, a sensação é muito gostosa. Um texto de autoria que chega na mão de tantas crianças. Dia desses foi para Curitiba, foi para o Paraná, enfim, para o Rio Grande do Sul. O livro ele viajou bastante, ele já foi para o interior da Bahia. Ele tem viajado pelo Brasil afora, ele só não saiu do país ainda. Mas é um livro que tem circulado bastante. E adultos e crianças estão olhando, estão entrando em contato com a obra e devolvendo situações muito boas, né? A devolutiva é muito bacana. Isso só estimula, né? Na verdade, é uma vontade de cada vez escrever mais. Só que nós sabemos que o processo de escrita não é tão simples assim, não é sentar e escrever. Demanda toda uma condição aí de preparação, de revisão. Não é um trabalho simples. Legal. Para os pais, amigos de crianças que estão acompanhando aqui, por que escolher este livro aqui para dar de presente? Difícil. Difícil, porém fácil. Alice me Disse é um livro que vai despertar nas crianças essa vontade de debater sobre algumas questões, né? Da criança se sentir acolhida, da criança se sentir ouvida e compreendida nas suas necessidades. E a gente entende que a literatura ela vai para além de uma aquisição de linguagem, de incentivo à leitura. A literatura, e como psicóloga eu trago essa dimensão também, a literatura é curativa, a literatura nos ajuda a ressignificar uma série de coisas, a literatura nos acolhe, nos abraça, e eu entendo que a Alice pode ser essa pessoa amiga, que vai estar perto da criança, nesses tempos tão difíceis, tão desafiadores para todos nós, para as crianças não é diferente. Tudo que a gente está enfrentando, violência, essa questão de desrespeito, que não é só da escola, não é só responsabilidade da escola, mas é uma sociedade que está adoecida. E a Alice, de alguma maneira, vai oferecer esse colinho, esse aconchego, sem contar que é um livro extremamente gostoso de ler, prazeroso de ler. É um texto curto, é um texto poético, como o Eduardo já apontou, e extremamente colorido. Penso que vale a pena. Se fosse vocês, eu já reservava. Legal. A Laís tem uma pergunta. Quais novos projetos você tem de publicação? Quem é o próximo personagem que a gente quer conhecer? Pois é, eu tenho alguns ensaios. Agradeço a pergunta aqui da Laís. Eu tenho alguns ensaios, mas nada ainda construído. Tenho alguns títulos que eu vou rabiscando lá no meu caderninho, vou colocando alguma coisa. Provavelmente vai vir agora um garoto para a cena. Um menino, penso que chega na cena. Também tenho amadurecido a ideia de escrever textos também poéticos, mas falando com outros educadores. Talvez com gestores, com coordenadores pedagógicos, com alguém que trabalha com formação de professores, mas não de um gênero acadêmico, de um gênero mais poético. Estou construindo esse texto aí, mas ainda está muito rudimentar, está muito rascunhado ainda, não dá para pensar em publicação por hora. Mas a ideia é interessantíssima, viu? Adorei a ideia. Que eu ia até perguntar, né? Quando é que vai chegar alguma coisa para os grandes, né? Que você tem várias ideias legais sobre educação, principalmente as reflexões sobre educação infantil. Eu tinha até pensado, e tem vários textos poéticos que você faz refletindo a questão educacional, porque tinha pensado nisso. E é perfeito. Acho que a gente caminha um pouquinho para o final, não é isso? E aí eu ia agradecer muito, muito, muito a Alessandra, né? Parabenizar pelo livro novo, que é uma coisa linda. É obrigatório para a gente aqui, nossa editora, a gente sempre fala que é uma editora popular de esquerda, e esse livro é uma pedida aí para a gente pensar uma sociedade que pensa direitos humanos, que pensa a infância a partir de uma perspectiva de autonomia, que contesta o mundo que precisa ser contestado.
esse livro aqui é perfeito para a gente fazer as nossas reflexões aí dos pequenininhos e dos grandes também, né? Que é legal fazer a leitura. E aí ia pedir as considerações aí, quiser mandar um abraço para todo mundo, falar para comprar o livro, que é importante. Tá como compra o livro, que a gente... As redes... Legal. Então, o livro pode ser adquirido comigo. Eu tenho um perfil no Instagram, que é o escrevendo.com.paixão. Por lá eu publico alguns textos autorais também, divulgo as obras, tanto Minha Casa é uma Caixa quanto Alice me disse. Quero agradecer todo mundo que vai dedicar um tempinho, está dedicando um tempinho aí para acompanhar essa entrevista. Agradecer demais a editora pela oportunidade. Eu acho que os autores, as autoras independentes se fazem nesses espaços também, que é um espaço de luta e resistência, onde a gente apresenta o nosso trabalho, onde nós colocamos a nossa obra para dar essa visibilidade toda. E convido vocês, né, conheçam as obras Minha Casa é uma Caixa e Alice me disse, que realmente sou suspeita para falar, né? Falo em meu nome, em nome da ilustradora também, que é um livro muito bonito, muito especial para nós. Muito obrigada, Ellen, por estar acompanhando aqui ao vivo também. Eu quero dar um beijo para a minha família, óbvio, né? Não posso esquecer dos meus parceiros ali próximos, do cotidiano, que, enfim, estão lá me sustentando, encorajando, que é o meu esposo, Clodoaldo, os meus filhos, a Lívia e o Túlio. E para toda a minha família, para minha mãe, para meu pai. Não, esquece Xuxa. Valeu. Beijo, gente. Valeu. Aqui, legal? Mais fácil do que você imaginava.